Oi, meus amores e minhas amoras, muito bom dia, a paz do Senhor a todos vocês, tudo bem por aí? Eu espero muito que sim, que quando esse vídeo chegar até vocês esteja tudo bem com você e com a sua família e com todos os seus. O motivo da minha passadinha por aqui, gente, é pra gente tratar de um assunto muitíssimo importante na nossa vida, que são os nossos bichos, os nossos pets, os nossos doguinhos, os nossos felinos, as calopsitas, os periquitos, os papagaios, todos os bichos em geral. Falar também sobre as nossas crianças autistas, os nossos idosos, os nossos bebês e crianças em geral. Tem criança, gente, que sofrem muito com a queima de fogos. Eu conheço pessoas que não podem nem ir a festas por causa de queima de fogos, na situação dos seus filhos pequenos. As crianças são assombradas dos foguetes. Então, o motivo da minha passadinha por aqui é para te conscientizar sobre isso. Nossas crianças, nossos idosos, nossos animais, nossas crianças autistas, que são muitas em Cuiabá e pelo Brasil afora. Se você puder, quanto aos seus animaizinhos, se você não tem um terreno fechado, uma casa fechada, mora no sítio, na chácara, arrume um lugar, gente, que seja protegido da chuva e do sol e ponha o seu doguinho em uma correntinha, porque é mais fácil ele estar numa corrente protegido do sol e da chuva do que ele sumir e nunca mais voltar. E para você que tem a casa fechada, conscientize a família de que o portão não pode ficar aberto, ou se você tiver um lugarzinho fechado, como eu tenho, eu fiz na minha casa, coloquei grade em 2 lugares, para se houver festa na minha casa, eu fecho meus doguinhos lá e eles ficam protegidos do sol e da chuva. E quanto aos felinos, se você não tem um quarto com tela, feche eles dentro do quarto da mesma forma. Coloque uma vasilhinha, uma caixinha com areia. É só por enquanto, durante a queima dos dias de fogos, que é hoje e amanhã. Eu não compreendo para que isso deveria ser crime, deveria ser proibido, mas só que não. Deveria ser proibido mesmo, com lei rígida para quem solta foguete, porque temos muitas pessoas que não suportam, os autistas, os idosos, os bebês, as crianças, e temos os nossos animais, que são as criaturas que Deus criou e deixou para que nós cuidássemos, sob a nossa responsabilidade. Então deveria ser crime, sob pena de lei, mas só que não, Estamos no Brasil. Então, gente, se você puder, faça isso. Você que ama seu doguinho, você que ama seu... Os meus já estão bem protegidos. Aqui eles têm liberdade de expressão. As gatas estão fechadas aí no quarto da visita. Lá tem tela. Minha casa toda tem tela, praticamente. Tá aqui, eu não sei se dá pra ver que tem tela ali no vãozinho da janela. Eu fechei pra não vir barulho ali da igreja, porque eles estão em clima de festa e tem barulho. Eu moro do lado da igreja. Então, e ali tá a minha air fryer fazendo a carne do almoço. E tem também, meu povo, os animaizinhos que moram e vivem na rua. Se você é uma pessoa que se preocupa com o próximo, se preocupa com as criaturas que Deus criou, com os bichos, com os animais, com a natureza, então eu sei que você faz o possível para protegê-los. Temos também os nossos bichinhos que estão na rua, que não tem abrigo, que não tem proteção, que não tem comida, que não tem água. E como se não bastasse não ter nada disso, tem também a queima de fogos, que eles não têm para onde ir. E muitas das vezes eles saem correndo e entram dentro dos quintais e as pessoas maltratam e colocam para fora e não sabem que o cachorro ele está simplesmente pedindo socorro, porque
para eles, gente, isso aí é o fim. É quando entra um cachorro dentro de um quintal aberto, desesperado, é pedindo proteção, ele está pedindo abrigo, pedindo alguém para socorrê-lo. Então, eu estou falando aqui para todos, mas isso vale assim muito mais para uma pessoa que é cristã e não se preocupa com o seu próximo, e não se preocupa com os bichos que Deus criou, e não se preocupa com a natureza, não se preocupa de um modo geral com nada, leva a vida simplesmente usando o nome de cristão, mas só que não, na verdade de cristão não tem nem casca, que dirá o resto, né? Porque quando nós maltratamos a natureza, quando nós maltratamos os animais que Deus criou, nós estamos fazendo um plantio muito ruim. E a Bíblia diz, para você que não sabe, a Bíblia fala sobre os animais. A Bíblia fala do cuidado de Deus com os animais. E quando nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos as criaturas que Deus criou, meu amigo, então você está quebrando os protocolos. Se você diz que ama a Deus, mas não se preocupa com eles, olha, meu amigo, você está ocupando o banco de igreja. Infelizmente, tem muita gente que não tem coragem de falar, mas eu tenho. Você está simplesmente enfeitando um banco de igreja. Eu falo e vou repetir. Existem cristãos que eu já testemunhei. Nessa época eu não tinha a coragem que eu tenho hoje, porque se fosse hoje eu denunciava. Mas existem cristãos que são de cima do altar, mas coloca chumbinho na carne para matar o gato que entra dentro do seu quintal para comer porque está com fome e ele precisa caçar um meio de sobrevivência. E ele entra no quintal para comer, para procurar comida. E o camarada que diz que é cristão coloca chumbinho na carne e dá lá para matar o gato. Ou o cachorro entra desesperado e ele toca o cachorro e sai chutando, batendo, que eu também já presenciei. Se fosse hoje, não passaria impune. Mas naquela época eu era muito bobinha, muito medrosa e não tinha a coragem que eu tenho hoje. Mas o que eu digo pra você, eu não tô falando pros da rua não, os da rua que eu digo, aqueles que não têm temor de Deus, aqueles que não estão dentro da igreja, aqueles que não se dizem cristão. Eu não tô falando nem tanto pra eles não, eu tô falando pra nós que somos cristãos. Tô falando tanto mesmo para nós que estamos cristãos, porque aqueles, a Bíblia diz que jaz do maligno. Então nós vamos esperar o quê dessas pessoas? Mas eu estou falando aqui para você que se diz que é cristão e faz todas essas coisas que eu já falei aí. Chuta o cachorro, chuta o gato. Ora, meu amigo, a Bíblia fala sobre o valor dos animais. A Bíblia diz que Deus preocupava tanto com os animais que nem a rolinha, o menor passarinho do campo, Deus deixou padecer necessidade. Agora você observa o amor de Deus pelos animais. E tem mais. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e depois Ele criou o homem e a mulher e deu a nós, a mim e a você, a autoridade sobre toda a terra e domínio sobre todas as coisas. Então o que eu estou dizendo aqui não é conversa de carrochinha. Os animais, a responsabilidade sobre a vida deles está nas nossas mãos. Para você cristão que pega um animal para cuidar, para criar, pega um cachorro só para cuidar da sua casa, mas deixa ele na rua passando fome, passando sede, passando frio, deixa ele amarrado no meio dos dejetos dos animais. Ora, vou te dizer uma coisa, muda de vida, muda de rumo. Sabe por quê? Quem planta vento, colhe tempestade. E nada dessas coisas vai passar impune diante dos olhos de Deus. Compartilhe esse vídeo, me ajuda aí, ajuda a conscientizar mais pessoas. Compartilha se você puder e eu serei eternamente grata. Deus te abençoe.